Eu não quero adiantar muito o nosso bloco do debate, que a gente vai mostrar a gente vai destacar, vai discutir alguns trechos falados durante o debate entre Tarcísio Gomes de Freitas e Fernando Haddad, mas a gente falou tanto do Tarcísio, acho que para ser justo aqui, como é que Fernando Haddad entra nessa disputa, não tendo apoio do PSDB, não tendo apoio de Gilberto Kassab, e tão atrás que ficou no primeiro turno nessa disputa. Raquel, você consegue nos dizer como o PT consegue vislumbrar uma vitória nesta campanha em São Paulo? A gente sabe que é difícil, mas como tentar fazer isso? Márcio, é que você não quer que antecipe nada do debate, né? Pode antecipar, é claro. É o seguinte, eu acho que assim, hoje eles estavam comemorando muito o resultado do debate, né? Em que Haddad foi bem, tem uns trechos que eles estão compartilhando, um trecho ótimo dele sobre orçamento secreto, depois a gente até fala mais, mas o debate deixou isso muito em evidência, eu acho que está muito claro o quão difícil é essa disputa em São Paulo para Haddad, e você teve uma inversão em relação ao que a gente imaginava no primeiro turno, porque o que nós e as próprias campanhas de Haddad e de Tarcísio e de Rodrigo Garcia imaginavam no primeiro turno. Uma eleição nacional mais folgada e uma eleição estadual muito disputada. E o jogo se inverteu. A gente tem uma eleição nacional muito disputada e uma eleição estadual que se tornou surpreendentemente folgada. Sim. A margem do Tarcísio está enorme. Então, todos aqueles movimentos que a gente imaginava para o Tarcísio, que ele teria que ir para o centro, Haddad no primeiro turno praticamente não bateu no Tarcísio. Ele queria ele como adversário ao invés do Rodrigo Garcia. Um tremendo erro de cálculo da campanha do Haddad. E agora ficou muito difícil. Então, o que você percebe na fala do Haddad no debate, na forma como ele está se posicionando, o tanto que ele está andando com o Lula pelo Estado, é muito mais ele fazendo campanha para Lula. Porque Bolsonaro está subindo no estado de São Paulo. Raquel nos força a falar do debate neste momento, a mexer em todo o nosso roteiro para falar do debate neste momento. E especificamente nessa questão que você trouxe, que teria sido um ponto alto de Fernando Haddad no debate, quando os dois discutiram sobre orçamento secreto, economia, insegurança alimentar e pacto federativo. Especificamente sobre o orçamento secreto, Yuri, Haddad perguntou se Tarcísio traria o orçamento secreto aqui para o estado de São Paulo. Pegou numa ferida nesse debate que teve características nacionais, mas trazendo esse enorme problema nacional, que é o orçamento secreto para Jair Bolsonaro, para o candidato do Republicanos aqui ao São Paulo. Pois é, teve esse caráter nacional, mas tem um bastidor de política local aqui, porque tem discussão acontecendo na Assembleia Legislativa relacionada ao orçamento para o ano que vem do Estado de São Paulo, que pode mexer com a forma como os deputados estaduais indicam emendas no orçamento do governo paulista. Então, não foi por acaso que esse tipo de arma foi sacada no debate eleitoral. E aí, isso conecta, inclusive, com a licença de Rodrigo Garcia, porque Rodrigo Garcia era o vice-governador, com a renúncia de João Dória, passou a ser o governador, o Estado não tem mais vice. Quem assume é o presidente da Assembleia, Carlão Pinhatari. E aí, como ele assume o governo, ele não preside mais a Assembleia, passa a presidência para o primeiro vice, que é um deputado do Republicanos de Tarcísio Gomes de Freitas. Mas esse é um ponto significativo de problema para Jair Bolsonaro e que talvez possa se transformar num problema para Tarcísio Gomes de Freitas. Na verdade, como é a situação no estado de São Paulo, são 30 anos, e eu gosto sempre de pegar desde o Montoro, gente, porque para mim, na linha do tempo, o PSDB em São Paulo, beleza, o PSDB foi fundado em 88, mas o grupo político... Tem uma discordância disso. O grupo político é praticamente o mesmo. O Montoro tem conexão com esse grupo, mas Orestes Quercia saiu desse grupo e montou um grupo próprio, inclusive com o Fleury, que são... Então, vamos considerar... A eleição do Covas é contra a gestão do Fleury. Vamos considerar o Tucanistão de 30 anos. De 94, então, exato. De 94 para frente. Tá, com a eleição do Mário Covas. Temos agora outubro, novembro, dezembro, praticamente quase acéfalo o Estado. Porque as pessoas, os prefeitos já não observam mais o Palácio dos Bandeirantes, o governador viajou, você tem um candidato que é favorito, daí você tem uma disputa nacional que movimenta muito, principalmente o eleitor do interior, ali de Campinas para cima, fazendo campanha pelo Bolsonaro. Então você tem, já não é quase o Estado
até dezembro, ou pelo menos até a definição do segundo turno, ele está num limbo político. Né? Tanto que o Gilberto Kassab, que não tem mandato, mas é extremamente hábil, está rodando o Estado, o famoso café atraindo. frio, né? Na verdade, o que o Kassab está fazendo? Ele não está fazendo só campanha para o Tarcísio, ele está montando a base política de um eventual governo Tarcísio no Estado. Na prática é isso, não nos iludamos. Ouvindo o que os prefeitos têm, os prefeitos apresentam as demandas, daí ele já traz. É isso que está acontecendo. Estamos num limbo de governo estadual até o segundo turno. Depois a versão caipira do lame duck americano, né? Do pato manco, é isso. É o que a gente está vendo na gestão estadual nesse momento. Sim. Deixa eu só jogar rapidinho para o Felipe, porque o que a gente teve aqui, Felipe, não sei se você conseguiu assistir ao debate, mas foi basicamente uma troca entre dois candidatos ao governo do Estado, falando muito de problemas nacionais, sempre se referindo aos seus colegas de partido ou de bloco, Jair Bolsonaro e Lula. Esperado, claro. Márcio, esperado, como previu a nossa profeta Raquel Landim no programa de ontem. Eles nacionalizaram o debate. De fato, Tarcísio está com uma vantagem muito grande e cada um tratou de defender o seu candidato a presidente. Né? O Tarcísio defendeu o Bolsonaro, o Haddad defendeu o Lula. Agora, o Haddad ele conseguiu emplacar ali algumas questões que são muito importantes. Eu nunca vi o Fernando Haddad ter um desempenho em que ele realmente conseguisse emplacar certas mensagens, dificultando a vida do seu adversário. Ele fez isso. Agora, também não dá para dizer que isso vai render muitos pontos para ele, que ele vai alcançar o Tarcísio, porque a vantagem é muito grande. Agora, houve dois momentos muito significativos. Um foi esse que você citou, em que ele faz uma pergunta muito bem construída de se o Tarcísio vai trazer o orçamento secreto para São Paulo. O orçamento secreto é gravíssimo, é uma compra de apoio parlamentar institucionalizada. Hoje o Arthur Lira está aí falando em municipalismo, é um eufemismo para descrever aquilo que aconteceu no Congresso Nacional e que foi encaminhado pelo governo Jair Bolsonaro. Ele mente quando diz que vetou, foi um veto inicial, né? Ele recorta a realidade, para ser mais preciso. Ele fez um veto inicial, depois o governo dele emplacou por um outro caminho. E ele não gosta que diga isso. Mas você, durante 2 anos, teve parlamentar pegando dinheiro do orçamento, sem deixar o nome, sem dizer quanto, sem dizer exatamente onde aplicou. Isso não está no portal da transparência com toda a transparência. Tudo isso é muito conversa fiada eleitoral. E está lá uma decisão pendente no Supremo Tribunal Federal que está esperando a eleição passar para ver para que lado vai pender. Agora, quando ele pergunta isso, ele acaba obrigando o Tarcísio a defender o indefensável. E aí o Tarcísio tenta defender sobre, por exemplo, a falta de dinheiro para a farmácia popular, para outros projetos. Diz que quando isso acontece, aí o relator, o Congresso Nacional percebe, aí pode pedir, pode começar a fazer um movimento. E aí o Haddad vira para a Câmara e fala, olha só o que ele está falando. Quer dizer, não tem o planejamento, a prioridade, precisa então o relator ver isso só depois para pedir, para correr atrás. E ele faz uma crítica que consegue ser encaixada ali. E o outro ponto, aqui muito rapidamente, são 3 pedágios que o Tarcísio tem que pagar para o Bolsonaro, já que ele cresceu com a ajuda do presidente da República, que é a questão da vacina, e o Bolsonaro de fato atrasou, aí o Tarcísio tem que falar, não, mas veja bem, compramos, aí entra na história do veja bem, né? Teve a AstraZeneca, na verdade teve uma compra ali de uma leva, que foi mais assim, vamos ver mais na frente se esse negócio está funcionando ou não, mas vamos deixar uma aqui para a gente poder dizer que comprou, enquanto estava ignorando a Pfizer. E aí o Tarcísio começa a fazer uma série de omissões para conseguir passar pano para aquilo que não é defensável. Ele fala também da questão das armas, aí, claro, existe uma discussão legítima, só que o Tarcísio acaba adotando um discurso mais bolsonarista. As armas sempre chegaram para os bandidos, agora está chegando para o cidadão de bem, quando a gente sabe que existem problemas a serem debatidos nisso tudo. Gente registrada como CAC, e é óbvio que a maioria dos CACs são pessoas corretas, que estão ali fazendo as suas práticas, etc., mas tem mecanismos que estão sendo utilizados pelo crime organizado, e isso precisa ser debatido. E a outra questão era, eu falei, agora vai me fugir, a câmera no uniforme policial, que é o que eu defendo aqui no Rio de Janeiro há muito tempo, até antes da operação do Jacarezinho, que resultou em 28 mortes. Eu considero muito importante, principalmente para a operação. É claro que pode haver uma modulação, pode se discutir a privacidade do policial, em que momentos deve haver a câmera ou não, mas esse negócio de tirar, mesmo com toda a redução dos dados de letalidade que a gente tem como mensurar, é algo muito radical, muito maniqueísta. Então o Haddad foi ali
em 3 pontos específicos. Agora, ele é mais lento, o Tarcísio tem mais agilidade, o Haddad já perdeu algumas eleições, talvez por essa questão mesmo, mais de carisma, mais de apelo popular, né? E ele vai ter dificuldade nessa de novo. Muito obrigado, Felipe.